vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série em que vamos falar sobre história. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. A gente vai começar uma série em que vamos falar sobre o processo de formação da sociedade industrial, de como o processo do industrialismo ou da industrialização começou a ocorrer e o quanto ele foi causando mudanças na sociedade e também como a sociedade foi causando mudanças dentro desse processo de industrialização. Como a gente já bem sabe da história, a industrialização começa com a Revolução Industrial. Normalmente o marco do começo dessa revolução é a máquina a vapor criada pelo James Watt, que foi a primeira máquina a ter uma propulsão gerada por alguma fonte de energia que moveu algum determinado mecanismo. O uso do vapor não era novo, do vapor do carvão, porém, utilizar o vapor para acionar o mecanismo, isso foi algo completamente inovador. O ser humano já usava outras fontes, como, por exemplo, um moinho que era movido a vento, um moinho movido pela força da água, mecanismos movidos por tração animal, ou até mesmo pela força humana. Porém, você tem uma fonte de energia que se converte numa força mecânica, no caso do vapor, o calor, e como mais para frente a gente teria, por exemplo, a eletricidade. Isso era algo que foi inovador e elevou a capacidade de produção humana a níveis nunca antes vistos. Poupou o ser humano de muitos trabalhos pesados. Só a gente imaginar a quantidade de trabalhos que são feitos por máquinas e que não demandam a força humana hoje em dia. É uma economia de força que acontece, e isso elevou também os níveis de produção a patamares cada vez mais elevados. Porém, a gente não pode pensar que a Revolução Industrial ou que a formação da sociedade industrial, o processo de industrialização, ele se deveu apenas por essa evolução técnica na área das máquinas. Não. A industrialização é um processo bem mais amplo. Ela é um processo que envolve relações políticas, relações econômicas, relações sociais, relações de trabalho. Ela envolve questões como o direito, ela envolve questões como o urbanismo, ela envolve questões como a sociologia, ela envolve questões como processos bem mais complexos de produção, ou seja, a criação da sociedade industrial envolve uma série de outros fatores que levaram para que ela viesse a ocorrer. Um ponto principal para a gente pensar isso é a Revolução irmã da Revolução Industrial, que é a Revolução Francesa. A historiografia sempre estuda as duas juntas, porque foram as duas que criaram a sociedade capitalista. A Revolução Industrial dentro da área do trabalho e da produção, a Revolução Francesa dentro da questão social e da questão política. A Revolução Francesa, ela aboliu o antigo regime, ela foi o primeiro dominó empurrado numa fileira que veio a derrubar monarquias pela Europa, que viria a dar espaço às sociedades liberais, em seguida às sociedades democráticas, às sociedades abertas, e aboliria privilégios de classes, principalmente a classe nobre, a aristocracia. E com isso, você tem um padrão de igualdade que começa a se criar e que permite que as relações de industrialização possam ocorrer. O poder não se concentra mais na mão de uma classe aristocrata, ela longe de se tornar algo plenamente igualitário, porém ela se dispersa mais, e isso possibilita que pessoas possam empreender, possam inovar, possam criar mais coisas. Então essa mudança social ela foi fundamental para que esse processo viesse a acontecer. Um caso, por exemplo,
foi com a abolição das guildas de trabalho, que eram grupos sociais, grupos de trabalho, que conseguiam monopolizar determinadas atividades e não permitiam que outros a exercessem. O fim desses privilégios possibilitou que qualquer um pudesse produzir o que quer que seja, ou seja, criou a ampla possibilidade de qualquer pessoa poder exercer qualquer tipo de atividade econômica que ela bem entendesse. Isso viria a se tornar ao longo do tempo um padrão com algumas exigências hoje em dia. Por exemplo, para ser médico eu preciso de um diploma, alguns fatores assim, mas no geral foi permitido que os seres humanos tenham a liberdade de trabalho, a liberdade de poder empreender, de fazer aquilo que bem entendem. Um outro ponto fundamental para a formação da sociedade industrial começou no século XVII, que foi a ideia de sociedade anônima, ou então sociedade de capital aberto, sociedades de responsabilidade limitada. Há diversos nomes para isso. A questão são empresas onde o dono não é o único proprietário em cima daquilo que existe. Esse modelo de sociedade de capital aberto, ela permitiu que fluxos de capitais pudessem transitar e gerar novos empreendimentos. Por exemplo, uma pessoa que faça um determinado produto e precisa de R$1 milhão, ou $1 milhão, ou da moeda que for, que o equivalente a isso, para começar um empreendimento. Ele sozinho provavelmente não vai conseguir. Formando uma sociedade de capital aberto, ele pode receber pequenos investimentos, pequenos em termos, mas, por exemplo, ele pode conseguir 10 investidores que coloquem 100 mil cada um e ele começa a sua fábrica, a produzir aquilo que ele quer e paga uma série de dividendos sobre os lucros para esses acionistas. Esse modelo de sociedade anônima ele remete ao século XVII, como o principal, o pioneiro desse modelo administrativo foram as companhias, como a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais, que eram empreendimentos de porte muito alto. Então não era possível que uma única pessoa pudesse colocar dinheiro e fazer aquilo tudo acontecer. Era preciso que várias pessoas colocassem volumes altos de dinheiro para o empreendimento surgir. Então, esses foram os pilares para o modelo de empresa que viria a ser constituído na sociedade industrial. O grosso das empresas, principalmente as empresas de maior porte, que geram maiores produções, são sociedades anônimas. São sociedades que seus capitais são abertos, que pessoas podem comprar seus capitais, onde o dono não concentra tudo em suas mãos, e muitas delas, na verdade, os acionistas nem dão muito palpite. Boa parte das sociedades anônimas simplesmente elegem um diretor executivo. Hoje em dia, utiliza-se o termo CEL para esse cargo, que é a pessoa que vai ser responsabilizada por gerir aquela empresa. Um outro ponto também que foi fundamental para a formação dessa industrialização foi o processo de padronização. Antes do século XIX, quando a gente tinha o modelo artesanal, o modelo de manufatura, cada manufatura, cada guilda tinha o seu próprio método de produção. Se um grupo de ferreiros produzia uma ferramenta e usava um parafuso, o parafuso que encaixava naquilo, apenas eles produziam daquele tamanho, naquele formato. Quem comprasse aquela ferramenta, se o parafuso quebrasse e fosse levar a algum ferreiro, o ferreiro não ia ter simplesmente uma peça de reposição. Ele ia ter que fazer um parafuso que se adequasse àquela ferramenta. Isso gera um gasto enorme, tanto de tempo quanto de recurso. Um dos pilares para a sociedade industrial conseguir alcançar o nível de produção foi que ela criou uma série de padrões de produção, e isso por meio de exclusão, ou seja, empresas que começaram a criar padrões e intercalarem padrões entre si permaneceram, e aquelas que não se enquadraram nesses padrões foram excluídas. Como a gente pode imaginar isso na prática? Vamos pensar que no século XIX alguém fabricasse uma ferramenta qualquer
e ela comprasse parafuso de uma outra fábrica. Esses parafusos teriam que ser padronizados. Então, se houvesse 10 fábricas de parafuso, as 10 fábricas deveriam fazer parafusos de modo que essa fábrica pudesse encaixar nelas. E todas as outras fábricas também começariam a fazer seus produtos de acordo com os parafusos padronizados. A gente pode levar essa noção de padronização para todos os níveis. Por exemplo, se a gente for comprar uma roupa e você tem tamanhos como 36, 38, 40, são tamanhos padronizados. Por quê? O cliente vai saber que aquele número vai servir nele. O mesmo ponto a gente pode pensar para um sapato. Vamos supor que o pneu do seu carro rasgue, você precisa comprar um pneu novo. Você vai numa loja que venda pneus ou num borracheiro, ele não vai fabricar um pneu de acordo com o tamanho da roda do seu carro. Não, ele vai ter um pneu, ele vai ter diversos pneus, diversos tamanhos, um deles vai encaixar no seu carro, você vai comprar e vai colocá-lo. Então, esse modelo de padronização, ele foi fundamental para a criação da sociedade industrial. Tudo que a gente tem hoje em dia segue padrões. Se a gente compra uma televisão, o fio da tomada vai estar dentro de um padrão que encaixe. Se você compra um celular, um carregador, os fios dele vão se conectar porque eles são padronizados. Se precisar trocar uma peça de um computador, de um telefone, essas peças se intercambiam porque elas são padronizadas. Então, o processo industrial levou a essa normativa, a essa padronização e que gerou toda uma economia de tempo de produção que foi muito importante para que essa sociedade viesse a existir. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.